Daí, pessoal, mais algumas resoluções. Então, começando aí com a questão de número 8. Qual é o conjunto solução da inequação 2 elevado ao expoente 3x mais 4 maior que 2 elevado ao expoente x mais 10? Bom, essa inequação aqui é uma inequação exponencial, né? Estou vendo que o x está no expoente com o sinal de desigualdade, então inequação pelo sinal de desigualdade e inequação exponencial pelo fato do x estar localizado no expoente. Ok. Essa inequação exponencial é bastante simples na medida que eu já tenho bases iguais, que é base 2 e base 2, e além disso que essa base 2, que é comum, ela é uma base maior do que 1. Então, quando acontece isso, a resolução se torna bastante simples. E também o expoente, aí, ou os expoentes dessas bases são expoentes em primeiro grau. Então, essa inequação não vai oferecer aí qualquer tipo de dificuldade. Então, olha só, eu tenho 2 elevado na 3x mais 4, isso maior que 2 elevado na x mais 10. Como a base é a mesma, como a gente já havia falado, né? Então, tu vai cancelar essa base 2 aqui, ó. Base 2 e base 2. E vai continuar, vai operar com o que restar de expoente. 3x mais 4 maior que x mais 10. E aí resolve como uma inequação do primeiro grau, que eu vou resolver por isolamento. Então, aqui fica 3x, traz para cá menos x, maior que, deixa esse 10 aqui e leva esse 4 para lá, menos 4. São aquelas falsas passagens, né? Tá num lado, troca o sinal, vai para o outro, aquela história. 3x menos x, aí eu tenho 2x, maior que 10 menos 4, 6, x maior que 6 meios, e o x maior que 3. Então dá para dizer que o conjunto solução desta inequação é formado pelos x pertencentes aos reais, pelos elementos reais, tais que esses x sejam maiores do que 3. Então está aí a resolução desta inequação exponencial. Então, qual é mais ou menos aí o métier, qual é mais ou menos o procedimento? Fazer com que as bases fiquem iguais, para que eu possa cancelar essas bases. Muito semelhante à resolução das equações exponenciais. Próxima é a questão de número 9. Na questão de número 9, ela é um pouquinho mais elaborada, né? Tem alguns empreendimentos aí um pouquinho diferentes, tá? Então, olha só. Eu vou procurar, vou ver se eu consigo espaço aqui na lâmina para resolver essa questão aqui de duas formas diferentes. Tá? Primeiro eu vou resolver mantendo essa base aí como uma base entre 0 e 1, porque a metodologia de resolução da inequação exponencial, ela tem basicamente dois caminhos ou dois raciocínios. Um raciocínio quando a base é maior do que 1, que foi o que aconteceu no exercício anterior, no exercício 8, que a base era 2. E outro raciocínio é quando a base é um valor que se localiza entre 0 e 1, uma base maior que 0 e menor que 1. E aí muda o raciocínio. Então eu vou resolver primeiramente essa inequação considerando essa base com essa característica, base entre 0 e 1, já que eu estou vendo aqui 1/8 e estou vendo aqui 0,25, são números entre 0 e 1. Então, olha só, vou até repetir aqui toda a questão, deixa eu mudar até, botar outra cor aqui, vai ficar mais interessante. 1/8 elevado na x sobre 2 menos 1 menor ou igual que 0,25 elevado na x menos 3. Ok. Como
Como eu te falei, eu vou manter base entre 0 e 1. Então esse 1/8, vou fazer bem devagar. Ó, eu estou enxergando 1 sobre 2 na terceira. 8 é 2 na terceira. Aqui continua x sobre 2 menos 1. Menor que esse 0,25, ele é o mesmo que 1/4. Tá? Então já vou aproveitar e vou pensar assim, ó, 0,25, olha o rascunho aqui, ó. 0,25 é o mesmo que 1/4. Se tu não sabe, faz isso, ó, 25 sobre 100, né? Aqui tem duas casas depois da vírgula, os dois zeros. Simplifico isso, pode ser direto por 25 e realmente vai dar 1/4. E 1/4 é o mesmo que 1 sobre 2 na 2, tá? Então aqui eu estou ganhando um tempo, ó. Esse 0,25 é o mesmo que 1/4, por sua vez, é o mesmo que 1 sobre 2 ao quadrado. E aqui continua x menos 3. Fiz isso que aí fica mais ou menos com o mesmo padrão do outro lado. Aí 1 sobre 2 na terceira, como 1 na terceira também é 1, eu posso pensar que isso aqui é 1/2 elevado na 3. E aí não esquece que essa expressão está elevada num outro expoente, que é x sobre 2 menos 1. Isso é menor que 1 sobre 2 ao quadrado é o mesmo que 1/2 ao quadrado. E aí não te esquece que eu tenho um outro expoente aqui que é x menos 3. Então eu usei um colchete aí para fazer potência de potência. E agora segue o baile, ó. Base 1/2, base 1/2, tudo que eu quero para cortar. Olha só, mais adiante eu vou fazer esse corte aí. Então aqui eu vou conservar essa base 1/2 e vou multiplicar expoente. 3 vezes x sobre 2, olha só, rascunho, ó. 3 vezes x sobre 2. O que é isso? 3 vezes x, 3x. 1 invisível vezes 2, 2. 3x sobre 2. E aqui 3 também multiplica menos 1. 3 vezes menos 1, menos 3. Menor ou igual que 1/2 continua. Esse 2 multiplica x, 2x. Esse 2 multiplica aqui menos 3. 2 vezes menos 3, menos 6. E aí eu consegui duas bases iguais para cortar. Base 1/2. E aí, cancela base 1/2, cancela base 1/2. O que me sobrou aqui? 3x sobre 2 menos 3. O que sobrou do outro lado? 2x menos 6. Ah, professor, tu esqueceu o sinal do meio. Eu esqueci o sinal do meio realmente de propósito. Por quê? Porque quando eu cortar uma base entre 0 e 1, o que acontece? O sinal da desigualdade, ele modifica o sentido. Então esse sinal, ele fica agora apontado para cá. Tá? Então essa é a mudança em relação à base entre 0 e 1, que o sentido da desigualdade muda no momento que tu corta a base. Tá? E agora segue o baile. 3x sobre 2. Trago para cá menos 2x. Estou fazendo por isolamento de x. Maior ou igual a menos 6. Trago para cá esse mais 3. Vou fazer aqui em cima, só vai ficar muito embolado. 3x sobre 2 menos 2x, posso fazer também no rascunho. Vou usar essas últimas linhas aqui. Olha só, como rascunho, tá? Então aqui eu tenho 3x sobre 2 menos 2x. Pode fazer MMC que é 2. 2 por 2, 1 vezes 3x, 3x. 2 por 1, 2 vezes 2, 4, menos 4x. Isso está dando menos x sobre 2. Então aqui menos x sobre 2 maior ou igual que menos 6 mais 3, menos 3. Aí eu posso, para evitar esse menos, eu posso multiplicar por menos 1.
E aí, cuidado mais uma vez, porque se tu multiplica uma inequação, qualquer que seja ela, se tu multiplica uma inequação por um número negativo, o sinal da desigualdade também inverte. Então nota que eu inverti aqui o sinal de desigualdade porque eu cortei uma base entre 0 e 1, e agora eu vou inverter o sinal mais uma vez porque estou multiplicando por menos 1. Então aqui vai ficar positivo x sobre 2, aqui vai ficar positivo 3, só que o sinal do meio, olha só, ele vai inverter de novo, então ele na realidade vai voltar como era antes. Tá? E agora para finalizar, é só passar esse 2 para lá, vezes, e eu tenho x menor ou igual a 2 vezes 3, 6. E aí então, solução é formada pelos números reais, x pertence aos reais, tal que ou tais que esses x sejam menores ou iguais a 6. Ok? Tá aí então a resolução, raciocinando como uma base entre 0 e 1, porque eu levei esse 1/8 e levei esse 0,25 para uma base 1/2. Ok? Então isso aí é uma maneira de pensar, sem problema. Agora, um outro raciocínio. Olha só. Vamos pensar aqui. Estamos com tempo, né? Sempre eu gosto de comentar durante o vídeo, né? Porque de vez em quando eu recebo umas críticas aí, né? É normal. E isso é muito bom, né? Que o pessoal critique, veja os vídeos e comente e venha com sugestões, né? Porque a ideia, né, é melhorar. Eu não tenho nenhum rendimento a partir desses vídeos, mas eu faço com aquela boa intenção, né, de ajudar quem precisa, né? Quem sabe a gente consegue mudar alguma coisa na estrutura social, né, fazendo com que pessoas que não têm acesso a um lugar assim mais adequado ou melhor estruturado para estudar, que essa pessoa então consiga, através da internet, através dos vídeos, vai buscando a sua qualificação e vai melhorando, né? Então eu já fico feliz em poder participar com essa minha migalha de ajuda. Tá? E então essa ajuda eu sempre penso no quê? No estudo, né? Eu penso na estruturação do exercício de forma que o aluno venha olhar o exercício e venha adquirir alguma coisa que ele possa empregar em outros. Não apenas olhar a resolução e simplesmente resolução pela resolução. Tá? Bom, mas indo adiante aí, chega de papo furado. Eu vou refazer essa inequação. E olha o que eu vou fazer agora. Eu vou, em vez de pensar na base entre 0 e 1, eu vou encaminhar essa base para uma base maior que 1. E como que eu consigo fazer isso? Olha só, 1/8, tu viu ali no outro lado que era 1 sobre 2 na 3. Vou repetir aqui, ó, sem problema. Então isso aqui continua x sobre 2, o expoente original, menos 1. Menor que esse 0,25, ó, vou pegar daqui do rascunho. Ó, 0,25, tu viu que deu 1 sobre 2 na 2. Então vou ganhar esse tempinho aqui, 1 sobre 2 na 2, elevado na x menos 3. Aí o que acontece? Como eu tenho 1 sobre potência, lembra da propriedade. 1 sobre a potência troca o sinal do expoente. Aqui no rascunho, ó, 1 sobre tipo, sei lá, m na 5, isso é o mesmo que m na menos 5. Então, esse é o raciocínio que eu vou empregar aqui. Ó. 1 sobre 2 na 3 é o mesmo que 2 na menos 3. E aí eu estou subindo esse 2 e eu não tenho mais base entre 0 e 1. Vou ficar com uma base 2. Tá? Então, isso aqui é uma outra coisa que eu posso fazer. Aqui continua o expoente x sobre 2 menos 1. Tá? Aqui ficaria mais adequado até colocar um parêntese, né? E aqui um colchete, enfim. Ficou assim. Aqui, menor ou igual, 1 sobre 2 na 2, também eu penso, ó, 2 na menos 2. Por causa do 1 sobre. E aqui eu tenho x menos 3.
E aí? Esse menos 3 multiplica lá expoente com expoente. Deixa eu botar aqui uma corzinha. Olha só, esse menos 3 multiplica aqui e multiplica aqui o menos 1. Esse menos 2 multiplica o x, multiplica o menos 3. Então, vou fazer isso agora. Bem devagar a resolução. 2 elevado na menos 3x sobre 2. Menos 3 vezes menos 1 dá mais 3. Isso menor ou igual a base 2 elevado na menos 2 vezes x menos 2x. Ficou feio isso aqui, deixa eu arrumar um pouquinho. Menos 2x. E menos 2 vezes menos 3 mais 6. Agora sim eu posso cortar a base. Base 2. Cancelo. E olha só, cortei base maior que 1. Base maior que 1 não muda a desigualdade. Então aqui permanece menos 3x sobre 2 mais 3. Aqui continua menor ou igual menos 2x mais 6. E agora eu vou seguir o bailezinho. Ó. Menos 3x sobre 2. Vem para cá mais 2x. Menor ou igual. Aqui o 6 e vem para cá menos 3. Aí aqui, ó, menos 3x sobre 2 mais 2x. Vou fazer aqui no cantinho. Ó. Menos 3x sobre 2 mais 2x. Eu já fiz esse cálculo, mas eu fiz com outros sinais, então eu vou refazer aqui, tá? Então aqui é 2 por 2, 1 vezes menos 3x menos 3x. 2 por 1, 2 vezes 2, 4x. Isso está dando mais 1x sobre 2. Então aqui eu tenho x sobre 2. Permanece a mesma desigualdade. E aqui 6 menos 3, 3. Esse 2 vai para lá. Nota que eu não precisei multiplicar por menos 1 aqui, que o x já está positivo. 2 vezes 3, 6. E aí eu tenho x menor ou igual a 6. Ou seja, eu consigo exatamente a mesma resposta. Ok? Então tá aí duas situações, duas maneiras de tu ver esse problema. Tá? Não é uma coisa muito fácil de fazer essas transposições aí de base, tá? Mas é bem interessante tu pensar que existe essas duas possibilidades aí. E ainda temos mais uma resolução, que é a questão 10. Questão 10 também, mais ou menos no mesmo caminho, né? Vou resolvê-la pensando primeiro nessa base 1/5, aí eu vou repetir aqui, ó. 1/5 elevado na x ao quadrado mais 2 maior ou igual a 1/125 avos elevado na x. Então, vou fazer aquele raciocínio de base entre 0 e 1. Primeiro, ó. Vou pensar na base entre 0 e 1, que é aquela base que faz trocar a desigualdade. Quando eu corto, né? Trocar a desigualdade. Então, vamos lá. Ó. 1/5 tá tranquilo, não tem o que fazer, né? 1/5 deixa 1/5 mesmo, elevado na x ao quadrado mais 2, maior ou igual. 1 sobre 125, ou 1/125 avos, é o mesmo que 1 sobre 5 ao cubo, elevado na x. 1/5 elevado na x ao quadrado mais 2, maior ou igual. Aqui, olha só, mesma coisa que 1/5 elevado na 3 e elevado na x. Eu posso fazer isso porque é 1 em cima aqui, né? Então, tanto faz 1 sobre 5 na 3 como 1/5 na 3. É a mesma coisa. Isso porque é 1 em cima. Aqui eu tenho a base já, né? Não tenho o que fazer com ela. 1/5 é uma base que não pode ser decomposta.
x ao quadrado mais 2, ok, maior ou igual, e esse 3 e esse x estão se multiplicando, 1/5 elevado na 3x. O que eu queria era isso, eram bases iguais, consegui, cancela 1/5 com 1/5, aqui fica x ao quadrado mais 2, e aqui fica 3x. Eu te pergunto agora, vou te dar 3 segundos para responder. Por que que eu deixei o espaço em branco aqui na desigualdade? Isso mesmo, porque como eu cortei base entre 0 e 1, essa desigualdade vai inverter. E aí eu tenho aqui, olha só, menor ou igual. E aí, esse 3x vem para cá, né, fazendo aquela falsa passagem. X ao quadrado menos 3x mais 2 menor ou igual a 0. Aí eu tenho uma equação do segundo grau, uma inequação do segundo grau, resolvo através das raízes e do desenho. Então, fazendo isso aqui, ó, soma, primeiro eu vou igualar a 0, fazer bem bonitinho, ó, igual a 0, x ao quadrado menos 3x mais 2 igual a 0. Para achar as raízes, vou usar soma e produto, né? Tu pode fazer Bhaskara também. A soma é menos b, então a soma é 3, e o produto é c, o produto é 2. Aí eu tenho x1 igual, x2 igual. Dois números que multiplicam 2 e somam 3, 1 e 2. 1 vezes 2, 2. 1 mais 2, 3. Se não conseguir, como sempre, eu te lembro, pode usar a fórmula de Bhaskara. E aí, vou para o desenho, né? Faço a linha X, onde eu represento as raízes, que são 1 e 2. Como tem sinal aqui, ó, de maior ou igual, bolinhas pintadas para o 1, raiz igual a 1, bolinha pintada para 2, raiz igual a 2. Faço o desenho da parábola com cavidade para cima, porque aqui, ó, é positivo no x². E aí, olhando para cá, eu tenho menor que 0. Menor que 0 me dá a ideia de negativo. Então, significa que eu preciso da parte negativa. Perninha que sobe é positivo. Perninha que sobe é positivo, mas no meio, barriguinha para baixo é negativo. E é justamente dessa parte que eu estou precisando aqui, ó, a parte negativa. Logo, a solução disso aí, conjunto solução, é formado por esse intervalo aí central. X pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a 1 e menor ou igual a 2. Está aí a resolução dessa inequação, considerando a base entre 0 e 1, onde eu tive que inverter a desigualdade. Mas aí, para encerrar o vídeo, eu vou refazer essa inequação pensando numa forma de trabalhar a base maior do que 1. Então, olha só. Vou pensar da seguinte maneira. Aqui continua sendo 1/5 elevado na x ao quadrado mais 2. Maior que isso continua sendo 5 ao cubo, 5 na terceira, elevado na x. E aí, olha só, em vez de manter essa base 1/5, 1/5 elevado e 1/5 elevado, eu vou subir esse 5, né? Lembrando daquela propriedadezinha que fala, por exemplo, 1 sobre y na quarta é o mesmo que y na menos 4. Então, vou fazer isso, ó. 1 sobre 5 elevado a 1 invisível, isso é o mesmo que 5 na menos 1.
olha só. E aí eu me livro da base 1/5 e passo a ter uma base igual a 5. Continua aqui x ao quadrado mais 2. Maior, igual. Aqui faço a mesma coisa, né? Subo esse 5 na 3, então ele fica 5 na menos 3. E isso elevado na x. Então eu tenho 5 elevado na menos 1 vezes x ao quadrado, menos x ao quadrado, menos 1 vezes mais 2, menos 2. Maior ou igual 5 elevado na menos 3x. Posso cortar a base, era a que eu queria, né? Base igual, olha só, corta, corta. Como eu cortei base 5, é uma base maior que 1, olha só, quando a base é maior que 1, base maior que 1, o que acontece aí? Não troca desigualdade. Não troca desigualdade. Então não vou trocar. Vou continuar com menos x ao quadrado menos 2. E aqui continua, ó, mesma desigualdade. Maior ou igual a menos 3x. Aí menos x ao quadrado, trago para cá mais 3x, menos 2, maior ou igual a 0. Aí eu tenho uma inequação do segundo grau, vou resolver. Vou calcular as raízes. Aí lembra, para calcular as raízes, tu pode multiplicar por menos 1, quando tem menos aqui na frente do x ao quadrado. E aí fica x ao quadrado menos 3x mais 2. Só que quando tu multiplica por menos 1, lembra? Multiplica por menos 1, o que acontece? Inverte a desigualdade. Mas eu nem vou fazer isso, eu vou considerar como se fosse sinal de igual, então deixa aqui igual a 0, tá? É como se eu tivesse feito isso aqui, ó. Olha só. É como se eu tivesse primeiro igualado, ó, menos x ao quadrado mais 3x menos 2 igual a 0 para achar as raízes. Tá? Aqui ainda não multiplica por menos 1. E aí multiplico por menos 1 aqui embaixo, tá? Acho que fica melhor para tu entender. Aí sim eu tenho x ao quadrado menos 3x mais 2 igual a 0. Soma e produto. É a mesma equação da esquerda, né? Soma 3, produto 2. Eu tenho x1 igual a 1, x2 igual a 2. E aí vou para o desenho. Linha do x para colocar as raízes. 1 e 2. Raiz aqui 1. Raiz aqui 2. Só que, olha só, na hora de desenhar a parábola, eu tenho que olhar o sinal original. Lembra disso? Então o sinal original da inequação está aqui, ó, é negativo. Logo, a parábola fica invertida. Fica assim, ó. Ok? Perninha indo para baixo, ó. Então aqui é negativo, né? Perninha indo para baixo, ó. Falei negativo, botei positivo. Aqui é negativo. E essa parte aqui indo para baixo, ó, também é negativa. E essa barriguinha que está para cima, ó, é a parte positiva. Ok? E aí eu olho na inequação, o que eu estou querendo? Eu estou querendo a parte, olha só, agora, ó, maior que 0. Então eu quero a coisa o quê? Eu quero a coisa positiva. Onde é que está a coisa positiva? No meio de novo. Então está aqui, ó. Está aqui o que eu quero, que é o intervalo entre 1 e 2. Então nota que vai resultar o mesmo conjunto solução. Conjunto solução formado pelos x pertencentes aos reais, tais que os x são maiores ou iguais a 1, menores ou iguais a 2, e aí fechou a mesma coisa, ok? Então era isso, espero que vocês tenham aproveitado e até a próxima.